Rapaz, quinta-feira chegou, dia de jogo do Fortaleza Esporte Clube. Hoje estaremos em campo na Arena Castelão contra o São Paulo, um jogo muito importante, não só para as pretensões do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro de 2023, mas acho que a gente pode dizer também para as pretensões dele a longo prazo, assim, na história, porque o Fortaleza tem a oportunidade de fazer o seu melhor início de Campeonato Brasileiro da sua história. E isso, tá? Me refiro aqui nos pontos corridos. E a gente pode até abranger, futuramente a gente pode tratar mais disso nesse vídeo. Mas o fato é que nesse recorte de pontos corridos, Fortaleza pode bater o seu recorde de 2021 no jogo de hoje. E aqui a gente vai conversar sobre o que precisa, o que falta e o Fortaleza comparado ao início dos outros anos. Enfim, mas antes de começar esse vídeo, antes de explicar rapidinho para vocês toda essa questão, lembrar aqui dela, né? Lembrar da parceira que faz os vídeos do GT e acontecerem, que é a Drogaria Mendes, cara. Drogaria Mendes, grande parceiro aqui do Glória de Tradição. A gente gosta demais de anunciar que a gente usa, que a gente gosta. E a Drogaria Mendes está aqui presente, parceiro firme aqui do GT. E você pode pedir os seus medicamentos diretamente lá no seu WhatsApp. E assim, ó, basta apontar a câmera do celular bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? QR Code aqui no cantinho. Você é redirecionado para o Zap, você faz os pedidos dos seus medicamentos. E assim você pode comprar com o entrega grátis, tá? Sem pagar frete. Para toda a cidade de Fortaleza você não paga a entrega. E aí você fala, pô, Felipe, eu não sei como é que faz, como é que é a coisa. Não precisa, não tem problema. Vem aqui no número de WhatsApp, ó, 988725000. Vou até repetir, viu? 988725000 e você é redirecionado para o WhatsApp lá da Drogaria Mendes, você pode fazer os seus pedidos, tá? Então, vá na Drogaria Mendes, peça seus medicamentos e fala lá que você veio pelo GT, que a entrega, inclusive, é gratuita. Então, vou chamar a vinheta para a gente ir para a oferta do dia e falar do tema do vídeo de hoje. E eu vou perguntar para você, tá com insônia? Tá com estresse? Tá com a irritabilidade? Meu filho, se acalme, rapaz. Se acalme, combate a irritabilidade, a insônia, o estresse. É o calmante fitoterápico. Rapaz, e por apenas R$ 26,99 você compra lá na Drogaria Mendes, tá? E assim você não paga a entrega, pedindo pelo WhatsApp, falando que veio pelo GT e é uma parceria forte. Então, tá com insônia? Tá com estresse? Se acalme, meu amigo! Então vamos lá começar o vídeo de hoje, né? Vamos falar aqui do Fortaleza, porque a gente tem a oportunidade, galera, de fazer história já nesse começo de Campeonato Brasileiro, tá? Isso sim, uma história pessoal, para as pretensões do próprio Fortaleza. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo a comparação em relação a outras temporadas que a gente começou, tá? Eu vou colocar, inclusive, o bloco de 6, já conhecido aqui do Glória e Tradição. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui para vocês acompanharem e a gente chegar à seguinte conclusão. O Fortaleza, no atual momento, ele tá com 8 pontos, tá? Tá dentro do que estava esperado, aqui do nosso bloquinho e tudo mais. Porém, ele pode bater o recorde de sua melhor campanha. A gente estreia contra o Internacional batendo por 1-1. O Fortaleza vence fora de casa o Curitiba por 3-0. Depois a gente goleia o Fluminense por 4-2. E agora, nessa semana, no início da semana, na segunda-feira, empatamos com o Corinthians em 1-1. E aí, vamos falar o seguinte. Essa ainda não é a melhor campanha do Fortaleza. Esse ainda não é o melhor começo do Fortaleza. A gente já sabe. A gente que acompanha o Fortaleza, que faz cobertura, que é torcedor, já temos ciência de que em 2021 tivemos o nosso melhor início. Até porque nos 3 primeiros jogos, como vocês estão vendo aqui, a gente fez uma sequência de 9 pontos, tá? Essa sequência foi importantíssima, cara. Foi importantíssima porque através dela o Fortaleza consegue se manter na parte de cima desde o início, ele consegue liderar o campeonato ali por um breve período, e assim a gente terminou no G4. Mas vamos aqui aos cálculos, né? Se hoje o Fortaleza tem 8 pontos, se ele vencer o São Paulo hoje, ele salta para 11, tá? Saltando para 11 pontos, a gente vai a comparação com essa campanha de 21. O Fortaleza, na quinta rodada, ele também empatou, ele empatou com o Fluminense. E aí a gente vai para os cálculos. 3, 6, 9, 10, 11. Com 11 pontos, e o Fortaleza perde para o Flamengo lá no Maracanã, ele encerra esse primeiro bloco com 11 e se a gente comparar com o desempenho atual, que inclusive vou colocar aqui na tela, a gente já salta para 8. Vencendo o São Paulo vai para 11 e se empatar com o Grêmio já é 12, ultrapassa. E se for
vencedor nessa partida lá na Arena do Grêmio. Fortaleza, meu amigo, vai para 14 aí é festa total. Mas a campanha do Fortaleza já é melhor que a campanha de 2021. Vou colocar aqui para vocês acompanharem a tabela daquele ano, tá? A tabela e retornando aqui para a quarta rodada. Se a gente olhar aqui o campeonato, Fortaleza na quarta rodada de 21, ele estava com 10 pontos e quando enfrentou empatou aqui o São com essa bola, né? Ele até me embananei aqui agora. Ele ficou com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 9 gols pró, 3 gols contra e 6 gols de saldo, tá? Então decorem isso, tá? Critério de desempate: 9 gols pró e 3 gols de saldo. Se a gente for para 2023, Fortaleza, caso saia vencedor, ele ultrapassa, porque gol pró ele vai obviamente ficar com um a mais. Se ele não sofrer gols, ele fica com a diferença de 1 e o saldo de gols melhora e vai para 6. Então, essa seria a grande diferença do Fortaleza em comparação à campanha de 2021, tá? Se aqui ele ficava com saldo de gol 6, em 2023 ele vencendo, ele consegue empatar em saldo de gols, em gol pró ele ultrapassa. Então a gente já tem uma oportunidade de superar esse início, né? Comparar com 2021 e ver como o Fortaleza realmente ele dá um salto, ele dá uma melhora. E aí isso leva a gente para uma outra questão, para um outro ponto, que é comparar justamente essa questão do início. Quando a gente volta em 2019, acho que só por questão de curiosidade bacana a gente dar uma olhada. O Fortaleza, com 5 rodadas em andamento, ele só acumulou 6 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas. Era uma campanha de meio de tabela. Em 2020, quando a gente começa, também meio de tabela, 14º. Fortaleza 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Em 2021, como a gente olhou, Fortaleza estava na vice-liderança, inclusive na quarta rodada ele era líder, né, empatado com o Atlético Paranaense, mas na quinta rodada o Furacão passa e o Fortaleza fica na vice-colocação. Em 2022, se a gente for comparar também, Fortaleza estava na lanterna, né, como todo mundo já cansou de saber e como cansamos de acompanhar nas últimas temporadas. E agora em 23 a gente tem essa oportunidade de salto, essa oportunidade de cravar essa função aqui. E isso, galera, eu acho muito bacana, eu acho muito importante, porque mostra como é a questão da evolução do Fortaleza. E eu vou colocar aqui também a colocação por rodada no gráfico, tá? E lembrando que a gente está utilizando aqui o BI do GT, que foi produzido aqui pelo nosso querido Fábio Farias. Continuando, olha que importante, que interessante. Nesse momento, já temos aqui o segundo melhor início, tá? Aqui no gráfico, como vocês podem acompanhar, tá aqui até vou tentar dar um zoom para vocês acompanharem mais aqui acima. A gente vê aqui mais especificadamente em vermelho, né, que é a temporada vigente, Fortaleza quase chegando à sua melhor colocação, mas ele tem a oportunidade de fazer o X, né? Fazer o X e quem sabe abrir a boca desse jacaré aí. Até porque se a gente for comparar dali em diante, olha que interessante. Fortaleza, depois que ele sai aqui da vice-colocação, ele não retorna mais, tá? Na campanha de 2021, ele ficou só da terceira colocação para baixo. E aí, a gente faz essa sequência de rodadas, Fortaleza fica na terceiro lugar da Série A até a rodada 28 ou 29, e depois o máximo que ele conseguiu foi uma quarta colocação, que foi quando a gente se encerrou ali na Série A. Mas eu acho muito bacana a gente fazer essa comparação, a gente fazer esse parâmetro e ver como realmente, atualmente, Fortaleza passa pelo seu melhor momento na Série A. Então, para a gente conseguir superar e para a gente conseguir estabilizar com essa melhor campanha, precisa vencer hoje. Precisa sair vencedor hoje contra o São Paulo e todos os caminhos nos levam na Arena Castelão. Estarei lá, inclusive, para apoiar o Fortaleza e quem sabe a gente sair com esses 3 pontos. Então, basicamente é isso, meus amigos. Esse aqui é mais um vídeo para explicar para vocês a importância desse início de Série A, de como o Fortaleza ele pode chegar numa posição, num status onde ele ainda não tinha chegado, ele superar aquele início de campanha, e a gente sabe que todos os caminhos do Fortaleza, toda a preparação, o elenco é melhor que de 2021. A gente tinha até uma questão, aquela pressão, será que a gente vai conseguir se segurar numa campanha inédita? A gente já tem essa história, 21 tá aí. O próprio 21 é a história que a gente tem para contar. Então, meio que diminui essa pressão por tentar continuar lá em cima, até porque nós já estivemos lá. Então, a gente vai esperar que Fortaleza possa cumprir com isso e quem sabe a gente encontrar vocês lá na arena e torcendo por isso, tá? Então, mais tarde tem live de esquenta, live pós-jogo e a gente se vê mais tarde lá na Arena Castelão. Ok, meus amigos? Um abraço a todos e até mais.